Artigo 68. O voto em qualquer órgão colegiado do Conselho Federal é tomado por delegação em ordem alfabética, seguido dos ex-presidentes presentes, com direito a voto. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria votam como integrantes de suas delegações. Parágrafo 2º. O conselheiro federal opina, mas não participa da votação de matéria de interesse específico da unidade que representa. Parágrafo 3º. Na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal, somente votam os conselheiros federais individualmente. Artigo 69. A seleção das decisões dos órgãos deliberativos do Conselho Federal é periodicamente divulgada em forma de emendário. Artigo 70. Os órgãos deliberativos do Conselho Federal podem cassar ou modificar atos ou deliberações de órgãos ou autoridades da OAB, ouvidos estes e os interessados previamente no prazo de 15 dias, contado do recebimento da notificação, sempre que contrariem o Estatuto, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Artigo 71. Toda matéria pertinente às finalidades e às competências do Conselho Federal da OAB será distribuída automaticamente no órgão colegiado competente a um relator, mediante sorteio eletrônico com inclusão na pauta de sessão seguinte, organizada segundo critério de antiguidade. Parágrafo 1º. Se o relator determinar alguma diligência, o processo é retirado da ordem do dia, figurando em anexo da pauta, com indicação da data do despacho. Parágrafo 2º. Incumbe ao relator apresentar na sessão seguinte por escrito o relatório, o voto e a proposta de emenda. Parágrafo 3º. O relator pode determinar diligências, requisitar informações, instaurar representação incidental, propor ao presidente a redistribuição da matéria e o arquivamento quando for irrelevante ou impertinente às finalidades da OAB, ou o encaminhamento do processo ao Conselho Seccional competente, quando for de interesse local. Parágrafo 4º. Em caso de inevitável perigo de demora da decisão, pode o relator conceder provimento cautelar, com recurso de ofício ao órgão colegiado, para apreciação preferencial, na sessão posterior. Parágrafo 5º. O relator notifica o Conselho Seccional e os interessados quando forem necessárias suas manifestações. Parágrafo 6º. Compete ao relator manifestar-se sobre as desistências, prescrições, decadências e intempestividades dos recursos para a decisão do presidente do órgão colegiado. Artigo 72. O processo será redistribuído automaticamente caso o relator, após a inclusão em pauta, não o apresente para julgamento na sessão seguinte ou quando, fundamentadamente e no prazo de 5 dias a contar do recebimento dos autos, declinar da relatoria. Parágrafo 1º. O presidente do colegiado competente poderá deferir a prorrogação do prazo de apresentação do processo para julgamento estipulado no caput por uma sessão mediante requerimento por escrito e fundamentado do relator. Parágrafo 2º. Redistribuído o processo, caso os autos encontrem-se com o relator, o presidente do órgão colegiado determinará sua devolução à secretaria em até 5 dias. Artigo 73.
Em caso de matéria complexa, o presidente designa uma comissão em vez de relator individual. Parágrafo único. A comissão escolhe um relator e delibera coletivamente, não sendo considerados os votos minoritários para fins de relatório e voto. Seção 2 do Conselho Pleno. Artigo 74. O Conselho Pleno é integrado pelos conselheiros federais de cada delegação e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Artigo 75. Compete ao Conselho Pleno de deliberar em caráter nacional sobre propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB. Artigo 44, inciso 1 do Estatuto. Sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitadas as competências privativas dos demais órgãos deliberativos do Conselho Federal fixadas neste Regulamento Geral. E ainda, inciso 1, eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal, em caso de vacância. Inciso 2, regular, mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Inciso 3, instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. Parágrafo único. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão especial quando o presidente atribuir-lhes caráter de urgência e grande relevância. Artigo 76. As proposições e os requerimentos deverão ser oferecidos por escrito, cabendo ao relator apresentar relatório e voto na sessão seguinte, acompanhados de ementa do acórdão. Parágrafo 1º. Do Conselho Pleno, o presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão. Parágrafo 2º. Quando a proposta importar despesas não previstas no orçamento, pode ser apreciada apenas depois de ouvido o diretor tesoureiro, quando as disponibilidades financeiras para sua execução. Artigo 77. O voto da delegação é de sua maioria, havendo divergência entre seus membros, considerando-se invalidado em caso de empate. Parágrafo 1º. O presidente não integra a delegação de sua unidade federativa de origem e não vota, salvo em caso de empate. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes empossados antes de 5 de julho de 94 têm direito de voto equivalente ao de uma delegação em todas as matérias, exceto na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal. Artigo 78. Para editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos e para intervir nos conselhos seccionais, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Parágrafo único. Para as demais matérias, prevalece o quórum de instalação e de votação estabelecido neste Regulamento Geral. Artigo 79. A proposta que implique baixar normas gerais de competência do Conselho Pleno ou encaminhar projeto legislativo ou emendas aos poderes competentes somente pode ser deliberada se o relator ou a comissão designada elaborar o texto normativo a ser remetido aos conselheiros juntamente com a convocação da sessão. Parágrafo 1º. Antes de apreciar proposta de texto normativo, o Conselho Pleno delibera sobre a admissibilidade da relevância da matéria. Parágrafo 2º. Admitida a relevância, o Conselho passa a decidir
sobre o conteúdo da proposta do texto normativo, observado os seguintes critérios. A linha A. Procede-se à leitura de cada dispositivo, considerando aprovado se não houver destaque levantado por qualquer membro ou encaminhado por conselho seccional. A linha B. Havendo destaque, sobre ele manifesta-se apenas aquele que o levantou e a comissão relatora ou o relator, seguindo-se a votação. Parágrafo 3º. Se vários membros levantarem destaque sobre o mesmo ponto controvertido, um dentre eles é eleito como porta-voz. Parágrafo 4º. Se o texto for totalmente rejeitado ou prejudicado pela rejeição, o presidente designa relator ou comissão revisora para redigir outro.